Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Graças a Deus. Comigo está tudo bem, graças a Deus. Glória a Jesus. Eu sou o pastor Givanildo Costa, da Igreja Senhor dos Exércitos, que fica localizada aqui no loteamento Boa Vista, por trás do 16º RCMEC, próximo ao balneário Brisa-Mar. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Eu quero mandar a paz do Senhor para todos os nossos amados e queridos irmãos que estão, a partir deste momento, ouvindo esta mensagem maravilhosa que eu vou trazer para vocês. O Senhor Jesus Cristo disse: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Você que parou neste momento para assistir esse vídeo, para ouvir a palavra de Deus, isto prova que você é de Deus. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Glória a Jesus. Para mim é um prazer, é um privilégio, louvado seja Deus, estar aqui mais uma vez para trazer para vocês a palavra de Deus, porque foi um dos motivos de Deus ter me escolhido antes da fundação do mundo. Foi para isso que Ele me elegeu, para ensinar a palavra dEle para as pessoas. A Bíblia Sagrada diz que o povo de Deus sofre por falta de conhecimento. Então, o Espírito Santo vai trazer, neste momento, conhecimento para você que vai ouvir essa mensagem maravilhosa. Louvado seja Deus. Com certeza, Deus vai falar ao seu coração através dessa palavra. E aquilo que Ele falar, você ponha em prática. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Eu quero ler a palavra de Deus para todos vocês no livro de Salmos. Isso mesmo, que você acabou de ouvir. Salmos, capítulo 125, o versículo 1º e o 2º. Louvado seja o nome do Senhor. É um capítulo muito conhecido, este capítulo 125, louvado seja Deus, e este versículo que eu vou pregar para vocês, mas, louvado seja Deus, você pode ter ouvido esta mensagem dezenas de vezes, mas com certeza Deus vai falar ao seu coração. Dê licença, por favor. Obrigado. Então, meus amados e queridos irmãos, glória ao Senhor Jesus Cristo, está escrito, louvado seja Deus, Salmo 125, versículo 1º e 2º, louvado seja Deus. Diz assim a palavra do Senhor nestes versículos: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. O versículo 2 diz: como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Glórias a Deus. Como eu já disse, você deve ter ouvido essa mensagem várias vezes sendo pregada. Você já deve ter lido ela também várias vezes. Você já deve ter essa mensagem na sua mente de cós salteado. Louvado seja Deus. Mas o importante não é ter na mente de cós salteado o livro, o capítulo e o versículo. O importante não é citar também apenas os versículos da Bíblia. Louvado seja Deus. O importante é a revelação da palavra de Deus. O importante é o conteúdo da palavra de Deus. E com certeza, nesses 2 versículos, tem muito conteúdo, tem muito material para nós aprendermos neste momento, tá certo? Você já deve ter ouvido várias vezes, mas com certeza você vai ouvir essa mensagem de um modo diferente, tá certo? Que vai trazer luz ao seu coração, ao seu entendimento. Pois bem, o Espírito Santo diz para nós, através do salmista Davi, louvado seja Deus. Versículo 1 diz, a parte A: os que confiam no Senhor são como o monte Sião. Louvado seja Deus.
É bom nós observarmos, louvado seja Deus, que o versículo sagrado começa com a seguinte palavra: Us. Louvado seja Deus. Us. Bendito seja o nome do Senhor. Então, louvado seja Deus, é qualquer pessoa. É us. Louvado seja Deus. Várias pessoas. Muitas pessoas. Us. Então, Deus, ele não faz acepção de pessoa. Louvado seja Deus. Observe que ele, louvado seja o nome de Jesus, ele não diz os membros. Ele não diz os presbíteros. Ele também não diz os pastores. Louvado seja Deus. Ele diz os. Qualquer pessoa. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Qualquer pessoa. Isto mesmo que você acabou de ouvir. É qualquer pessoa. Não importa a pessoa é um simples membro ou se tem um cargo na igreja. Louvado seja Deus. Os que confiam. Louvado seja o nome de Jesus. Observe, os que confiam. Primeiro nós aprendemos sobre a palavra os, que é qualquer pessoa. Agora, que confiam. É os que confiam, não é os que dizem que confiam. Não é também os que acham que confiam. Não é os que pensam que confiam. É os que confiam. Os que confiam, louvado seja Deus. A confiança é muito importante, louvado seja Deus. Logo, aqui mesmo, tratando entre nós, seres humanos. Coitada da pessoa que não tem confiança. Louvado seja Deus. Já existe um ditado, um provérbio que diz: é melhor um amigo na praça do que dinheiro na caixa. A confiança é muito importante. Agora, principalmente a confiança em Deus. Porque ainda que você confie em alguém e a pessoa falhe, se você confiar em Deus, Deus não falha. Louvado seja Deus. Deus não é o homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Então o versículo sagrado diz: os que confiam. Não é os que duvidam. É os que confiam. Louvado seja Deus. Só tem bons proveitos os que confiam. Mas os que confiam em quem? O versículo sagrado diz: os que confiam no Senhor. Muitas pessoas confiam em determinados lugares. Muitas pessoas confiam em imagens. Muitas pessoas confiam no homem. A Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. Muitos confiam no homem. Muitos confiam na placa da igreja. Muitos confiam no seu pastor. Louvado seja Deus. Por mais sincero que o homem seja, por mais bom que o seu pastor seja, por mais sincero que ele seja, louvado seja Deus, somente Deus merece a nossa confiança, porque Deus não falha. Louvado seja Deus. Você já ouviu alguma vez dizer que Deus falhou? Eu acho que você nunca ouviu dizer, né? Deus não falha. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Os que confiam no Senhor. O que é que acontece? Louvado seja Deus. Os que confiam no Senhor, diz o versículo sagrado, são como o monte Sião. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. São. A palavra são está no verbo presente. Não é serão no futuro. Se você confia hoje, nesse momento, em Deus, louvado seja Deus. É nesse momento que Deus vai lhe socorrer, que Deus vai agir na sua vida, que Deus manda os anjos deles agirem em prol de você. Louvado seja Deus. Os que confiam no Senhor, louvado seja Deus. Não é os que confiam em si mesmo. Não, não é. Não é os que confiam na sua santidade. Não é também os que confiam no que o mundo diz. Porque existem muitos cristãos que confiam no que o mundo diz. O mundo diz que está, louvado seja Deus.
surgindo, por exemplo, um vírus, louvado seja Deus, as pessoas não veem o vírus. É como o vento. Não se vê o vento, mas o vento se sente. Mas o vento foi Deus que criou, louvado seja Deus. As pessoas não veem o vírus, mas acreditam, o mundo está dizendo, as estatísticas estão dizendo, louvado seja Deus, as propagandas estão dizendo, estão anunciando que existe tal vírus, louvado seja Deus, e que já atingiu tantas pessoas, várias pessoas. O povo acredita mesmo sem ver, louvado seja Deus. Agora, quando se trata da palavra de Deus, a pessoa vendo na Bíblia Sagrada o que a Bíblia está dizendo, muitos cristãos não acreditam. Quer dizer, não confiam no Senhor. Então, a palavra diz, os que confiam no Senhor, confiar no Senhor, Deus, é confiar na sua palavra. Porque a palavra de Deus representa o próprio Deus. A sua palavra representa você. Louvado seja Deus. Se você compra algo num lugar fiado e diz que tal dia vai pagar, louvado seja Deus. Aquela pessoa confiou na sua palavra. Aí ele vendeu. Chegou aquele dia marcado, você não pagou, louvado seja Deus, você não cumpriu com a sua palavra. Aquela pessoa que ele vendeu não confia mais em você, porque a sua palavra representa você. E você mentiu. Então, a palavra de Deus representa o próprio Deus. Como o próprio Deus representa a sua palavra também. Os que confiam no Senhor, louvado seja Deus, são, glória a Jesus. A palavra são não é no sentido de curado, não, porque existe a palavra são no sentido de curado, louvado seja Deus. Mas a palavra são existe também no sentido de falando de várias pessoas, mas o sentido aqui está no verbo presente. Louvado seja Deus. Quando você confia em Deus, quando você confia na palavra de Deus, a partir daquele momento você não se abala com nada. Louvado seja Deus. Por que você não se abala? Porque você está firme. Louvado seja o nome do Senhor. É o que diz a Bíblia Sagrada. Os que confiam no Senhor são, não serão, não. Se você confia agora na palavra de Deus, a partir deste exato momento, você é. Não é você confiar agora, você ainda passar a ser algo no futuro. Não. Os que confiam no Senhor são, já é já. Já é comparado já com o quê? São como o Monte Sião. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Jesus. Então, isto é o quê? Isto é fé. Louvado seja Deus. Confiar na palavra de Deus é fé. Bendito seja o nome do Senhor. Por quê? Porque você, nós não vimos a palavra saindo da própria boca de Deus, como Adão viu. Louvado seja Deus. Eu e você não ouvimos as palavras sair dos lábios de Deus como Moisés ouviu, como Noé, louvado seja Deus, e outros demais. Não, louvado seja Deus. Nós vimos através do escrito. Então, quando nós acreditamos na palavra de Deus, mesmo sem ter visto as palavras saírem da boca dele, louvado seja Deus, isso é fé. E a Bíblia Sagrada diz lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, a fé é o firme fundamento. A fé não foi, o versículo sagrado diz, a fé foi o firme fundamento. A fé será no futuro. Não. A Bíblia nem diz foi o firme fundamento no verbo passado e nem diz a fé será no futuro. Não. Diz a fé é o firme fundamento. A palavra é está no verbo presente. Louvado seja Deus. Então, se não é no presente, se não é para agora, então não é fé. Se é para o futuro, é esperança. Porque a fé está no verbo presente. Louvado seja Deus. Eu já conversei com cristãos que disseram para mim, eu tenho fé que um dia eu vou ser curado. Isso não é fé, isso é esperança. A esperança é bíblica? É. Porém, a fé é melhor do que a esperança.
Louvado seja Deus. Quem pratica a fé, recebe na hora. Quem fica na esperança, é para o futuro. E talvez nem receba. Talvez morra antes do tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, são como o Monte Sião. Louvado seja Deus. Eu pergunto uma coisa a você. Existem tantos montes, né? Existe o Monte Horebe, lá onde Moisés, o Senhor Deus falou com Moisés na sarça ardente. Existe o Monte Moriá, lá onde Abraão foi para sacrificar Isaac. Louvado seja Deus, né? Existem vários montes, louvado seja Deus. Existe o Monte Tabor, louvado seja Deus, e outros montes. Mas o versículo sagrado diz que os que confiam em Deus são como o Monte Sião, louvado seja Deus. Não são como outro monte, são como o Monte Sião. Agora veja o que ele diz, que não se abala. Ou seja, que não pode ser abalado. Louvado seja o nome de Jesus. Por isso que o cristão que confia em Deus é comparado com o Monte Sião. Porque o Monte Sião, ele não se abala, ele não pode ser abalado. Louvado seja o nome de Jesus. Todas as montanhas da terra, todos os montes da terra, podem se abalar, louvado seja Deus, e podem tremer, louvado seja Deus. E até mesmo pode ser removido outros montes. Isso mesmo que você acabou de ouvir. Ele pode se abalar, ele pode tremer, e pode até ser removido de um lugar e colocado no outro. E Jesus Cristo foi quem disse isso, o Filho de Deus. Está escrito lá em Mateus capítulo 21, versículo 21, foi o Senhor Jesus quem disse. Ele disse, em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, ele diz, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até a este monte. Jesus Cristo diz, a este monte. Se disserdes a este monte, ergue-te, se levante, e lança-te no mar, se precipite no mar, Jesus Cristo disse, assim será feito. Quer dizer, outros montes podem até ser tirados de um lugar e ser colocados em outro lugar, como Jesus Cristo disse, eu acabei de citar. Mas observe que Jesus disse a este monte. Louvado seja, não é qualquer monte. Louvado seja Deus. O Monte Sião não pode. O Monte Sião não pode se abalar. O Monte Sião não treme, não se abala e nem pode ser tirado de um lugar e dar no outro. Louvado seja Deus. Por isso que o Espírito Santo está dizendo que os que confiam no Senhor Deus são como o Monte Sião. Não é como o Monte de Sião. Assim o monte era de alguém. São como o Monte Sião, que não se abala. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Que não se abala. Glória a Deus. Se você, meu querido irmão, minha querida irmã, se abala com uma notícia ruim, se você se abala com uma doença, com uma enfermidade, você não confia no Senhor. Me desculpe, eu estou falando, mas você não confia no Senhor. Porque a própria Escritura Sagrada diz que os que confiam no Senhor são como um monte Sião que não se abala, que não pode ser abalado. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Só existe uma montanha, eu quero dizer para você, que nunca se abala. É o Monte Sião. Louvado seja Deus. Aí eu pergunto para você, por que Deus escolheu? Louvado seja Deus. Por que a palavra de Deus diz que os que confiam nele são como o Monte de Sião, que não se abala? Porque Deus escolheu para si, louvado seja Deus, para ser o seu lugar de habitação. Por isso que o Monte Sião não se abala. Porque foi aquele monte que Deus escolheu para o seu lugar de habitação. Louvado seja Deus. O nosso corpo é o templo, é a morada, é a habitação do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Então, por isso, se nós confiarmos em Deus, nós não se abala. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em nós. A palavra de Deus habita em nós. Então, os que confiam no Senhor não se abalam. Por isso que o Monte de Sião não se abala. Repito, porque Deus escolheu para ser o seu lugar de habitação. Louvado seja Deus. Agora, isso vale, meus queridos irmãos, isso vale para, louvado seja Deus,
para o cristão que aprendeu a confiar em Deus. Isto vale. Louvado seja Deus. Veja o versículo sagrado dele. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abala. Isso vale para os cristãos que aprenderam a confiar em Deus. As outras pessoas ao seu redor, podem dar lugar ao pânico, podem dar lugar ao medo, louvado seja Deus. Mas aquela pessoa que confia em Deus se mantém confiante. Não se abala com nada. Louvado seja Deus. Não se abala com nada. Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora veja, os que confiam no Senhor são como o céu que não se abala. O versículo 1 termina dizendo, mas permanece para sempre. Permanece para sempre. Primeiro, não se abala. Ele permanece e, louvado seja Deus, não permanece por alguns minutos, não permanece por algumas horas confiando em Deus somente, não permanece confiante em Deus por alguns meses ou até por alguns anos e depois perde a confiança. Não. Os que confiam no Senhor são como o Senhor que não se abala, mas permanece para sempre. Permanece confiante. Haja o que houver, venha o que vier. 1000 cairão ao seu lado, 1000 à sua direita, mas ele que confia no Senhor não será atingido, não será abalado. Louvado seja Deus. Não será atingido. Nem com os males e nem com o abalo. Louvado seja Deus. Permanece para sempre. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória. Louvado seja Deus. Então nós vemos o quanto é bom confiar em Deus. Glória a Jesus. O versículo 2 diz, como estão os montes à roda de Jerusalém? Está vendo? Como estão os montes à roda em redor de Jerusalém, da cidade de Jerusalém? Assim, da mesma maneira como os montes estão ao redor de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo. Vejamos o quanto é importante confiar em Deus, porque o próprio Deus fica em volta daqueles que confiam nele. Observe o que o versículo diz, como estão os montes que estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Assim o Senhor. Não foi um anjo, louvado seja Deus. Não foi Gabriel, que ficou em volta do seu povo. Não foi o anjo Miguel. Não foi os serafins. Não. Foi o próprio Deus quem colocou. Louvado seja Deus. Quem veio. Assim o Senhor está em volta do seu povo. O próprio Deus está em volta do seu povo. Glória a Deus. Aí o versículo 2 diz, desde agora e para sempre. Glória a Deus. Desde agora, quer dizer, a partir do momento que aquela pessoa confia, e para sempre, enquanto a pessoa confiar, o Senhor está em volta daquela pessoa. Ele não fica por uma semana, um mês, um ano, cansa, e, me desculpa, mas vou ter que voltar para o céu e tal. Te vira aí. Não, nada disso. Esse versículo 2, na tradução da linguagem de hoje, ele diz assim, assim como os montes cercam, na linguagem atual como eu li, diz, como estão os montes à roda de Jerusalém. Né? Na linguagem de hoje diz assim, assim, como os montes cercam a cidade de Jerusalém, o Senhor cerca e protege o seu povo. O próprio Deus. Será que você entendeu direitinho o que eu acabei de citar? Louvado seja Deus. O próprio Deus, assim como os montes cercam a cidade de Jerusalém, o Senhor cerca e protege o seu povo.
Para que se faz uma cerca ao redor de algo? Para proteger, para ninguém invadir aquela propriedade, para ninguém tomar posse daquela propriedade. Louvado seja Deus. Para ninguém danificar aquela propriedade. Então, é usado aqui o termo de uma cerca. Louvado seja Deus. Assim o Senhor cerca e protege, além dele estar cercado, rodeado ao redor da pessoa, ele está protegendo. Louvado seja Deus. É para isso que se coloca uma cerca, né? Se cerca um terreno ou algo. O Senhor cerca e protege o seu povo. Você acha que uma pessoa que é protegida por Deus, o inimigo tem condições de tocar naquela pessoa, de atingir aquela pessoa? Jamais. Louvado seja Deus, jamais. Glória a Jesus. Jamais. Agora, quando uma pessoa peca, desobedece a palavra de Deus, aí sim, aí o inimigo tem acesso. O inimigo tem permissão para fazer algo com a pessoa. Por quê? Porque a pessoa, como diz a Bíblia Sagrada, a pessoa pulou o muro. Aquele que pula o muro, uma cobra o morderá. As Escrituras Sagradas dizem. O que é pular o muro? É passar para o outro lado. Então, quando a pessoa desobedece a palavra de Deus, quando a pessoa peca, a pessoa pulou o muro, passou para o outro lado. Louvado seja Deus. Então, o diabo agora tem acesso. Porque a pessoa estava do lado de cá, dentro da cerca. Estava protegido. O diabo não podia mexer, não podia tocar, não. A própria palavra de Deus diz, louvado seja Deus, que aquele que é de Deus, o inimigo não lhe toca. O que é tocar? Tocar é atingir. O inimigo não lhe atinge. Agora, quando a pessoa peca, desobedece a palavra de Deus, pronto. Aí pula o muro, aí uma cobra o picará. A cobra é símbolo do diabo, louvado seja Deus. E ele entrou numa cobra, numa serpente, para enganar o casal. Então, o versículo na linguagem de hoje, como eu já disse, diz: assim como os montes cercam a cidade de Jerusalém, o Senhor cerca e protege o seu povo. Glória a Deus. Agora eu quero citar um versículo sagrado para vocês. Está escrito lá no livro de Jó, capítulo 1, versículo 10. Já que esse versículo 2 aqui do Salmo 125, versículo 2, fala de cerca, na linguagem de hoje, lá em Jó, capítulo 1, versículo 10, diz assim: porventura não ergueste uma cerca protetora em volta dele e de sua família e de tudo que ele possui? Aqui foi o próprio diabo dizendo a Deus, louvado seja Deus, quando Deus disse a Satanás: viste meu servo Jó, um homem temente, reto, íntegro, louvado seja Deus, que teme a Deus, se desvia do mal e tal, tal. E o diabo disse a Deus que Jó servia a Deus por interesse, e que se Deus tirasse o que ele tinha, os bens que ele tinha dado a Jó, tudo, a saúde, tudo, Jó o amaldiçoaria na cara de Deus. Louvado seja Deus. Então, Satanás disse ao Senhor, louvado seja Deus: não é debalde, não é inútil que Jó lhe obedeça, que tema ao Senhor. Aí foi quando Satanás disse: porventura, por acaso, o Senhor, louvado seja Deus, não ergueste uma cerca protetora em volta dele? Aí Satanás disse a Deus. O próprio diabo viu que Jó estava cercado. Deus havia colocado uma cerca protetora ao redor de Jó. Então Satanás disse ao Senhor: não ergueste uma cerca protetora em volta dele? Louvado seja Deus. Essa mesma cerca, se você somos obedientes à palavra de Deus, se nós temos respeito pela palavra de Deus, louvado seja Deus, Deus colocou sobre nós uma cerca protetora. Louvado seja Deus. Hoje em dia se usa cerca elétrica, né? Para proteger as propriedades, as casas, louvado seja Deus.
para impedir de ladrões invadirem, louvado seja Deus. Se verem cerca elétrica, né? Louvado seja o nome de Jesus. Pronto. Que se o ladrão for tentar roubar aquela residência, pulando aquela cerca elétrica, leva um choque, louvado seja Deus. No mínimo leva um choque, louvado seja Deus. E às vezes até morre. Quer dizer, se prejudica, né? Então Deus colocou uma cerca protetora, louvado seja Deus, ao redor de Jó, e o próprio diabo viu isso. Louvado seja Deus. Os amigos de Jó não viram, a família de Jó não viram, os vizinhos não viram, mas o diabo viu. Louvado seja Deus. Você, meu amado irmão, minha querida irmã, você pode não ver que você tem uma cerca protetora, louvado seja Deus. Essa cerca é o próprio Deus, louvado seja Deus. Na antiguidade, no caso de Jó, louvado seja Deus, era uma cerca mesmo, porque Satanás disse ao Senhor Deus: não ergueste, o Senhor não levantou uma cerca ao redor dele? Pronto. No caso, hoje, já essa cerca é o próprio Deus ao nosso redor. Louvado seja Deus, porque o versículo sagrado diz: como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor. Ele é que é a própria cerca, tá vendo? Ao invés de ele ter colocado uma cerca ao nosso redor, ele é a própria cerca. O Senhor está em volta do seu povo, está cercado do seu povo. Louvado seja Deus. O Senhor cercou o seu povo. Glória a Jesus. Então foi o que o diabo disse a Jó: não ergueste uma cerca protetora em volta dele. Agora escute o resto do versículo. E de sua família. Não somente Jó estava cercado com uma cerca protetora que Deus colocou, mas também a família dele. Por causa do temor de Jó, a família dele também foi abençoada com essa cerca maravilhosa. Louvado seja Deus. Mas pastor, e por que aconteceu o que aconteceu com os filhos de Jó? Se eles tinham uma cerca protetora, louvado seja Deus. Porque depois Jó abriu brecha para o diabo. E quando se abre brecha para o diabo, louvado seja Deus, então, como a pessoa quis abrir brecha para o diabo, Deus permite que tal coisa aconteça. Não foi Deus que fez aquilo ali, Deus permitiu que o diabo fizesse. Então foi no caso de Jó. Louvado seja Deus. Jó foi o primeiro a permitir que o diabo agisse na sua vida. Louvado seja Deus. Quando, pastor, você pode me perguntar, quando, pastor, que o diabo, Jó permitiu que o diabo agisse na vida dele? Quando ele teve medo. Quando ele deixou o medo entrar no seu coração. O medo não é de Deus. A Bíblia Sagrada diz que o amor lança fora o medo. O amor lança, quer dizer, expulsa o medo. Desculpem. Ao contrário, a pessoa que tem amor pela palavra de Deus, Jesus disse: aquele que me ama guardará a minha palavra. Então, o amor que você tem pela palavra de Deus faz você guardar a palavra de Deus, faz você obedecer. Então, no que você obedece a palavra de Deus, a sua obediência à palavra de Deus lança fora o medo, expulsa. Mas ao inverso, quando você não respeita a palavra de Deus, você não obedece, tanto, e você tem medo que algo aconteça com você, pronto. Enquanto o amor lança fora o medo, expulsa o medo, a falta de amor traz o medo. Louvado seja Deus. A falta de respeito pela palavra de Deus traz o medo. Então, Jó temia, Jó tinha medo que algo de ruim acontecesse com ele e com a família dele. Aconteceu. Você pode ler Jó capítulo 3, versículo 20. Desculpe. Jó capítulo 3, versículo 20. Aquilo que eu mais temia, Jó disse, me aconteceu. Aquilo que ele mais tinha medo, aconteceu. Então, quando Jó teve medo, ele abriu a brecha para o diabo. O diabo entrou, o diabo agiu. Por isso que aconteceu. Louvado seja Deus. Quando ele temeu, ele pulou a cerca. Ele foi para
para o lado que não deveria. Aí foi atingido. Louvado seja o nome de Jesus. Então, o versículo sagrado diz, o diabo disse para Deus, não ergueste uma cerca protetora em volta dele e de sua família e de tudo o que ele possui? Está vendo? Não somente você que teme a Deus, que respeita a palavra de Deus, que pratica, não somente você é protegido por Deus, mas também, por causa do seu temor, a sua família também é protegida. E até os seus bens que você possui. Louvado seja Deus. Então nós vemos aqui o quanto é importante confiar em Deus. Glória a Jesus. Lá, louvado seja Deus. Então veja bem, glória a Jesus. Nós estamos cercados pelo Senhor, né? Glória a Jesus. Para que se faz uma cerca? Para proteger, para guardar. Então, louvado seja Deus, para mostrar ao diabo, louvado seja Deus, que nós somos propriedade dele, por isso que ele está em volta de nós, como diz o versículo 2. Assim o Senhor está em volta do seu povo. Para que ele está em volta de nós? Para nos proteger, louvado seja Deus. Para mostrar para o diabo que nós somos propriedade dele. E o apóstolo Pedro, ele sabia disso. Ele está escrito lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Diz assim, porém, louvado seja Deus. Quer dizer, essa palavra porém quer dizer, mas vocês são geração eleita. Geração eleita. Nosso povo de Deus, nós somos uma geração eleita. Que já fomos elegidos pelo Senhor. Não tem como nós perder mais. Não ficou empate, não tem segundo turno, não. Nós já fomos eleitos. E fomos eleitos quando passou? Fomos eleitos antes da fundação do mundo. Sois geração eleita, sacerdócio real. É real mesmo. Não é um sonho na nossa vida, não. Não é que nós sonhamos, que nós pensamos ser, não. Sacerdócio real. Nação santa. Louvado seja Deus. Enquanto o mundo vive no pecado, fazendo o gosto de Satanás, o povo de Deus é uma nação santa. Uma nação separada. Louvado seja Deus. Nação santa. Agora veja essa palavra. Propriedade, a palavra de Deus diz, 1 Pedro 2,9. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Povo de propriedade. Louvado seja Deus. Você acha que uma propriedade é cercada ou não? Glória a Jesus. Por exemplo, aqui, por trás de mim, aqui nessa paisagem aqui, nós estamos vendo umas montanhas, uma casa ali, uma propriedade. Olha uma cerca ao redor. Para quê? Para proteger de invasores. Querendo significar que aquilo ali tem dono. Que aquilo ali está protegido. Então o versículo sagrado diz, povo de propriedade. Nós somos propriedade exclusiva, quer dizer, somente de Deus. Não somos propriedade do diabo. Para ele pintar o 7, desenhar o 8 conosco, para ele colocar doença, enfermidade, não. Para ele fazer nós de cavalo, para ele fazer o que quiser, não. Nós somos propriedade exclusiva, somente de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então veja o quanto é importante confiar em Deus. Tá certo? Louvado seja Deus. Se você confia em Deus, repito, você não vai se abalar com nada. Se você sente um sintoma de uma doença, de uma enfermidade, você não se abala com aquilo ali. E ainda que seja atestado pelos médicos que você tem aquela doença, aquela enfermidade, você não se abala. Você confia em Deus. Você cita a palavra de Deus para o diabo. Satanás, você está derrotado em nome de Jesus Cristo. O Senhor Jesus te venceu por mim, te venceu em meu lugar. O Senhor Jesus levou todas as minhas doenças, todas as minhas enfermidades, e pelas feridas dele eu fui curado. Está escrito na palavra de Deus, e eu não abro mão. Então, aí você confia no Senhor. Mas se você arranca os cabelos, se você joga a toalha, se você se desespera, você se abalou.
Então está provando que não confia em Deus. Queridos irmãos, que Deus abençoe a todos vocês. Que essas palavras fiquem cravadas em vossos corações. Fiquem todos na paz do Senhor e até a próxima, se Deus nos permitir.